nós vamos falar de uma teoria que foi elaborada pelo Christophe Dejour, né, que é um contemporâneo, ele ainda é vivo, né, um francês, ele é médico, psiquiatra, psicanalista, ergonomista, médico do trabalho, né, o currículo dele aí é extenso, né, pesquisador. E nos anos 70, o Dejour vai estudar, né, ele vinha numa perspectiva da psicopatologia, né, que tem uma outra abordagem, a psicopatologia, que vai estudar, assim, o adoecimento mental, né, que no trabalho, pode ser até de trabalhadores, mas uma perspectiva mais individual, e não vendo uma relação de que o trabalho, a organização do trabalho que está ocasionando aquele adoecimento, né, numa outra perspectiva muito mais individual. Bom, chegamos à psicodinâmica do trabalho. Como que Dejour chega à psicodinâmica do trabalho? Eu vou falar rapidamente desse contexto, assim, para dar uma contextualizada para vocês, e depois a gente vai falar, né, de prazer e sofrimento no trabalho e como que a psicodinâmica do trabalho entende, né, essa dinâmica, esse processo e como que afeta daí a saúde mental do trabalhador, que é a abordagem que eu trabalho na consultoria. Então, quando eu trabalho na consultoria e também o método PSI, né, que é o método que fundamenta a formação psicólogas consultoras e psicólogos também, né, que é uma formação que eu idealizei, eu que mentoro essa formação, né? Então, o método PSI, ele, nas intervenções em saúde mental no trabalho, eu fundamento na psicodinâmica do trabalho, na psicologia do trabalho e em processos de grupos. Processos de grupos, porque eu sou didata em processos de grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, e eu sei a importância que tem da gente entender, né, esse funcionamento dos grupos, o funcionamento das organizações, quando a gente vai trabalhar na consultoria também com saúde mental no trabalho, porque a abordagem não é individual, a abordagem na consultoria em saúde mental no trabalho é coletiva. Bom, então, voltando, né, voltando lá para o contexto, né, o Dejour, ele começa a trabalhar, elaborar a teoria da psicodinâmica do trabalho, né, no final dos anos 70, 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, isso no século passado, né, algumas talvez de vocês nem tinham nascido. E aí, quando o Dejour vai elaborar essa teoria, ele já trabalhava como médico do trabalho, né? Ele já estava naquele ambiente de trabalho, e chama a atenção dele o seguinte, né? Chama a atenção dele que, quando ele começa a ver trabalhadores que estão, né? Ele trabalhou muito também, pesquisou muito trabalhadores da construção civil. E chama a atenção dele que, em alguns ambientes extremamente precários, extremamente aversivos, extremamente estressores, né, com condições de trabalho físicas totalmente inadequados, né, apesar de todo esse ambiente, né, das condições de trabalho, das relações socioprofissionais, da organização do trabalho, esses trabalhadores que tinham tudo para ficarem doentes, não estavam doentes. E aí o Dejour, ele formula um conceito que é basilar na psicodinâmica do trabalho, que é o conceito normalidade enigmática. Então ele fala assim, como que pode, né, trabalhadores, diante dessas condições de trabalho, com essas relações socioprofissionais, com, né, essa organização do trabalho aqui, como que pode esses trabalhadores não adoecerem? E aí ele chama de normalidade enigmática. E esse é um conceito extremamente importante para a gente poder entender a psicodinâmica do trabalho quando a gente vai na consultoria, né, trabalhar com saúde mental e trabalho. Deixa eu só ver uma coisinha aqui no microfone, aqui, só um minutinho. Desculpa, eu deveria ter visto isso antes e não me atentei. Peraí, deixa eu mudar aqui, que eu estou vendo que senão vai dar um probleminha aqui. Vamos poder aqui.
esqueci de configurar o microfone do YouTube e do Facebook. Agora tá configurado. Então, bora lá, vamos continuar. Então, tá. Então, a psicodinâmica do trabalho, ela vai procurar entender, assim, como que esse trabalho afeta, né, a subjetividade desse trabalhador, como que o trabalho afeta a saúde mental desse trabalhador, a saúde física, né? Como que é essa relação? E ele vai, e aí também a psicodinâmica do trabalho, ela não vai ter um olhar individualizado, no sentido de que aquilo é uma questão de história de vida da pessoa, porque aquela pessoa já tem questões biológicas, familiares, que faz ela adoecer. Não. Ela vai analisar também as inter-relações, a intersubjetividade, ou seja, por quê? Porque o trabalho, ele é coletivo, o sofrimento psíquico, ele é resultado das relações sociais. Então, esse trabalhador, quando ele tem um sofrimento psíquico, que pode levar ao adoecimento mental, ele é resultado dessas interações sociais. Né? A pessoa não tem um sofrimento psíquico isoladamente, sozinha. Né? Isso, então, é um conceito importante também, um pressuposto importante também na psicodinâmica do trabalho. E aí, né, como que a gente entra nas organizações e vai ter esse olhar, né, na consultoria nessa perspectiva da psicodinâmica do trabalho? Primeiro, a gente vai precisar olhar assim, como que está ali a organização do trabalho? Né? Como que são estabelecidas as normas? Como que são estabelecidas as hierarquias, as relações de poder, né, dentro de uma organização? E aí, quando eu falo organização, pode ser uma empresa, pode ser uma instituição religiosa, que eu já trabalhei em consultoria, já tiveram duas igrejas diferentes, uma em Londrina, outra em São Paulo, que eu prestei consultoria para essas igrejas grandes, então é uma instituição religiosa, né? Que tem pessoas lá empregadas trabalhando. Você pode pensar essa organização como sendo um hospital, como sendo uma universidade, uma escola fundamental, pré-escola, pode pensar como sendo uma fábrica, como sendo um comércio, como sendo um cartório, né? Tem várias possibilidades aí de nós atuarmos, né? Às vezes eu vejo que algumas colegas psicólogas falam assim, mas consultoria não tem campo para a gente atuar. Não tem campo porque ela não abre essa visão. Às vezes ela fica achando que é só trabalhar em grandes empresas, grandes indústrias, grandes comércios. E tem muitas empresas, pequenas e médias empresas, precisando do nosso trabalho e contratando o nosso trabalho. Então, se você mora numa cidade pequena, talvez você tenha muitos clientes aí em potencial para consultoria e que você não está percebendo a possibilidade de prestar um serviço para essas empresas. Né? Então, tanto que saúde mental a gente